Isaías. Ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Você pode repetir comigo este versículo? Repita comigo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho, andai nele. Só isso, diga: este é o caminho, andai nele. Podeis sentar dando graças a Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, da expressão: o céu é longe. Gosto muito dessa expressão. O céu é longe. Estamos aqui e precisamos entender que aceitar Jesus não é uma chegada, mas é o início de uma longa jornada, cheia de percalços, de venturas e desventuras, de colheitas de rosas furando a mão em espinhos, de momentos em que parece que corremos bem e há momentos que parece que tudo corre mal, de maneira que começar é fácil, mas chegar até o fim é um grande desafio. Isto porque o mundo é um verdadeiro labirinto e há tantas placas sinalizadoras passando informações erradas para nos atrair e nos tirar do caminho. Diuturnamente estamos ouvindo vozes na mente, vozes nos sentimentos, vozes que estão em toda parte nessa sociedade podre que nós vivemos. E estas vozes, inclinações, pulsões, desejos, emoções, sentimentos, circunstâncias, tendem a querer nos tirar do caminho, nos desviar daquele que é o caminho. Salomão disse que há caminhos que para o homem parecem ser tão bons, mas o fim deles é a morte, o fim deles é a destruição. Pode ser que hoje à noite pessoas que estejam aqui estejam oscilando para a direita ou para a esquerda, mas você veio ao lugar certo, porque aqui quem fala é a palavra e a palavra mostrará o caminho correto que devemos seguir. Acertamos e erramos dezenas de vezes durante o dia. Por isso que o salmista disse: eu escondi a tua palavra, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque estamos todos os dias inclinando para a direita ou para a esquerda. Se desviar para a direita é quando estamos nos desviando para o sagrado, mas de forma errada. É quando estamos nos desviando para o legalismo, para o santarrismo, para a jactância e a prepotência de sermos super-homens e super-espirituais. Esse é o desvio para a direita.
É quando nos desviamos, nos achando melhor do que os outros, que oramos mais, que cremos mais, que somos mais espirituais, superdotados espiritualmente falando. Mas há o desvio para a esquerda, que é quando estamos negligenciando a oração, a vida com Deus, a vida no altar, o jejum, a consagração, a sinceridade, a intimidade, a oração na madrugada, a busca a Deus. Quando estamos negligenciando isso, estamos desviando para a esquerda. Mas ninguém poderá reclamar de que não foi avisado, porque todo crente que acerta ou erra, acerta e erra consciente de que não é inocente, porque sempre tem uma voz falando atrás de nós: este é o caminho, andai por ele. Ninguém aqui é inocente. Tantas vezes o Espírito Santo está como um verdadeiro computador, dizendo para você: estás em rota de colisão, estás em rota de colisão, Mayday, estás em rota de colisão, estás perdendo altitude, a aeronave está caindo, está perdendo, olha a inclinação, olha, está, ou então está dizendo: está subindo demais, está embicando demais para cima, vai cair, olha, é por aqui, ande por aqui, vá por aqui. Dioturnamente o Espírito Santo está nos exortando, nos mostrando o caminho. Este é o caminho, andai por ele. Eu gostaria de falar hoje à noite que caminhos são esses que ele chama. Claro que Jesus é o caminho, mas quando este é o caminho, andai por ele, não é só dizer Jesus, Jesus, eu tenho que saber como andar, porque Jesus é o caminho, mas ele não é um caminho parado, não, ele é um caminho a ser seguido. E seguir este caminho é seguir imitando a ele, andando como ele andou, vivendo como ele viveu, procurando ter em mim o mesmo sentimento que houve nele, vencendo os embaraços, os atropelos, os perigos, as armadilhas, os laços. Eu preciso andar como Jesus andou. Ele é o caminho. Mas se ele é o caminho que andou, que viveu, que andou na terra. E ele foi na nossa frente para que nós venhamos seguir as suas pisadas. Quantas vezes, irmãos, estamos nos desviando das pisadas de Cristo e pegando alternativas que parecem melhores, ou somos inclinados por um sentimento e nos desviamos do caminho. Mas hoje a palavra fala com você e diz: este é o caminho, andai por ele. Que caminho é esse? Em primeiro lugar, é o caminho da renúncia. Você pode dizer comigo: caminho da renúncia. Foi fraco demais? Diga: caminho da renúncia. Ninguém chega no céu se não houver renúncia. O evangelho dos dias de hoje, irmãos, é um evangelho que diz: venha do jeito que você está e fique do jeito que você quiser. Ande do jeito que você quiser, fique do jeito que você quiser, se comporte do jeito que você quiser, não tem que obedecer a ninguém, não tem que se submeter a ninguém, não tem que dar satisfação a ninguém. Pode ser dizer que é crente dentro da igreja, pode fumar maconha lá fora, beber cachaça, pode ir para o forró e continuar dentro da igreja, pode adulterar, trair a esposa e ficar dando uma de crente dentro da igreja, pode vir do jeito que está e fique do jeito que você quiser. Esse é o evangelho que está sendo pregado. É o evangelho que o sujeito sai da banda de forró, mas diz: não, você continue cantando na banda de forró e fique dentro da igreja, porque não tem problema nenhum. Dá para agradar o povo lá fora do mundo, bebendo cachaça e dançando forró, e dá para ficar dentro da igreja agradando a Deus também. Eu não sei como é que vão fazer diante de Jesus, porque Jesus disse que não dá, e quando é uma coisa impossível para nós e Deus diz que dá, então é possível. Mas quando Deus está dizendo que é impossível agradar dois senhores, não dá para satisfazer o coração de Deus e satisfazer a magia encantadora e perniciosa do mundo, então quem é que vai conseguir agradar a Deus e o mundo, se o próprio Deus diz que é impossível servir a dois senhores? Tem que agradar a um e desagradar a outro, tem que servir a um e deixar o outro de mão e apurriar o outro. Então nós precisamos entender que o evangelho não é um chamamento para embarcar num clube social, num clube de entretenimento, de diversão e de massagens psicológicas. Pelo contrário, é um chamamento à renúncia. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo,
mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem abrir mão da sua vida, por amor de mim, acha-la. Que caminho é esse que Jesus viveu e que eu e você precisamos viver? É o caminho da renúncia. Não dá, irmãos, para somar Cristo sem subtrair pecado. Não dá para somarmos Deus e crescermos em Deus sem irmos deixando para trás coisas erradas, prazeres, desejos. Hoje em dia nós temos um evangelho muito voltado para os nossos sonhos. Vocês já perceberam? Irmãos, os teus sonhos, Deus aí, os teus sonhos, é um Deus satisfazendo os meus sonhos, é um Deus que pega os meus sonhos e se alegra só em torná-los realidade. Oh meu Deus do céu, e o chamamento de Jesus não é para me abraçar os meus sonhos e transformá-lo num trampolim, usando Deus para chegar aonde eu quero, não, pelo contrário, muitas vezes o chamado do evangelho é para que eu abra mão dos meus próprios sonhos, porque o desejo de ser de Deus é maior do que o desejo de qualquer realização pessoal, e este é o evangelho, e quem está disposto a viver isso? O rapaz chegou para Jesus e queria segui-lo. Hoje em dia não existe nenhum tipo de teste para saber, quando uma pessoa vem aqui à frente, se de fato ela está aceitando Jesus. A gente também não quer nem que seja feito o teste para saber se alguém está querendo vir aceitar Jesus quando vem aqui na frente. Pelo contrário, a gente diz até, não, deixa vir, não tem nada não, vamos só lá na frente, né? Mas Jesus não. Jesus colocava à prova aqueles que queriam segui-lo. Jesus provava as pessoas para saberem se as decisões dela eram de fato convertidas. Porque há adesões, há pessoas que levantam a mão e vêm na frente e ficam gostando do clube, mas nunca foram convertidas, irmãos. Porque elas são convertidas até o momento que o evangelho não cobra delas renúncia. Até o ponto que o evangelho está prometendo, está dando, está abrindo portas, está resolvendo problemas, está trazendo solução, aí glória a Deus. Mas a partir do momento que o evangelho começa a exigir destas pessoas mudança e começa a interferir na vida pessoal delas, elas saltam com 7 pedras nas mãos, porque elas querem um Deus para a realização dos seus caprichos, mas elas não querem um Deus que lhes cobre mudança, renúncia, abnegação e abandono daquilo que é ruim, que não dá para entrar no céu com isso junto. E aí a gente vai achando chato o evangelho, porque ele exige de nós que abandonemos o pecado gostoso, que abandonemos o nosso ego, o nosso eu, os nossos desejos, as nossas arrogâncias, como diz lá em Hebreus capítulo de número 12, visto que estamos rodeados de uma tão tamanha nuvem de testemunhas, abandonemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Veja o que ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos olhando para Jesus. Ele está dizendo que não dá para correr para Jesus sem deixar o embaraço. E o que é embaraço? Não é pecado, embaraço. Embaraço é alguma coisa, irmãos, embaraço é alguma coisa que esteja te distraindo do alvo. Não é que o embaraço é um pecado, não, mas é algo que está distraindo você e tirando você do alvo. Está tirando sua mente do alvo, está tirando seu pensamento e seus sentimentos do alvo. Isto é embaraço. Agora, o problema do embaraço é que ele vai fazer você pecar. Um namoro pode ser um embaraço, um relacionamento pode ser um embaraço. Existem coisas na própria família que são embaraços. Um telefone pode ser um embaraço, um emprego pode ser um embaraço, uma amizade pode ser um embaraço. A partir do momento que aquilo ganha configurações de tomar os seus pensamentos durante o dia mais do que o que se gasta com Deus, isto está podendo virar um embaraço, e para entrar no céu tem que renunciar o embaraço, porque o problema do embaraço é que ele vai lhe enfraquecer e ele vai fazer você pecar. O embaraço vai levar você a pecar.
Você começa se embaraçando, e não quer dizer que o pecado que você vai cometer é o embaraço. Não, o embaraço vai enfraquecer você para que outros pecados venham e lhe seduzam e lhe tentem, e você venha se desviar do caminho que Deus tem para você. E hoje à noite, o Espírito de Deus, eu creio que está na cabeça de cada um de nós, dizendo para cada um de nós qual é o embaraço que nós precisamos deixar. Eu acredito que o Espírito de Deus está em vocês e que Ele está dizendo para cada um qual é o embaraço que nós precisamos deixar. E se você deixar este embaraço, você vai ficar mais forte para não pecar contra o Senhor, porque o caminho do Evangelho é o caminho da renúncia. Você pode dizer comigo? O caminho do Evangelho é o caminho da renúncia. Quando você olha para a história de Abraão, Abraão é o pai da fé, porque Abraão renunciou. Sai da tua casa, da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, sai desta terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, antes preferindo sofrer com o povo no meio do deserto. Quando você olha para todos os homens da Bíblia, eles chegaram onde chegaram, porque foram homens que tiveram coragem de renunciar. Renunciar, jovem, aquele chamado de um amigo para ir no barzinho. Renunciar aquele convite da amiguinha para participar de uma tertulinha na casa da fulana de tal. Renunciar àquele desejo que vem dentro de você de ver pornografia e filmes imorais. Renunciar àquele desejo que havia latente dentro de você de provar alguma coisa ilícita. É preciso renunciar. E para renunciar você precisa às vezes esmurrar-se a si mesmo e reduzir-se a si mesmo. E o exemplo maior desse caminho é o próprio Jesus, porque o caminho de Jesus é o caminho da renúncia desde o seu nascimento. Ele já vem renunciando, e a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por importante o decretar-se ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Levante a mão e glorifique a Jesus. E entra pelo caminho da renúncia, rapaz. Entra pelo caminho da renúncia, minha irmã. Tem hora, irmãos, que a renúncia é pesada. E sabe por que às vezes a renúncia é pesada? Porque você tem razão. Mas às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Porque tem hora que a carne pula fora, dá vontade de você pegar. Aí você tem que renunciar. Dá vontade de você pegar e dar uma lição. Mas aí a carne vê, aí vem o Espírito de Deus e diz: não saia a palavra torpe da sua boca. Não entristeçais o Espírito de Deus. Tire toda a amargura, ira e cólera, porque estás selado pelo Espírito da promessa. Não entristeça. Aí você tem que renunciar. Renunciar a mãozinha, o olhinho, o pensamentozinho. Renunciar tanta coisa, meu irmão, para entrar no céu. Mas vale a pena renunciar. Vale a pena, porque este é o caminho. Este é o caminho. Em segundo lugar, quando desviardes para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que caminho é esse? É o caminho da humildade.
Você pode dizer comigo: o caminho da humildade. Você, meu irmão, quer entrar pelo caminho que é Jesus? Para você andar nesse caminho que é Jesus, eu e você precisamos renunciar, negar, abrir mão do nosso orgulho, do nosso eu, da nossa prepotência, da nossa natureza trivial, agressiva. Precisamos abrir mão disso e dizer: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto você botar isso só na sua boca e não viver isso, irmãos, o seu eu vai continuar reinando, o seu ego vai continuar dominando, e essa luta contra o nosso eu, ela é diária, e nós nos desviamos todos os dias em questões de humildade. Hoje eu fui soberbo em alguma coisa, eu fui. Hoje você foi soberbo sim em alguma coisa, porque nós temos um eu que quer saltar fora toda hora, e nós precisamos da palavra batendo como martelo, para matar o nosso velho eu, a nossa velha carne, e dizer: ei, o teu Senhor é quem manda, o teu Senhor é quem tem a rédea da tua vida. Pergunte para o seu irmão: Deus manda em você? Irmãos, Deus manda em você? Ou você manda em si mesmo? Porque Deus, irmãos, Ele pode mudar a minha e a sua vida se você quiser. Se você disser assim: eu não quero, nem Deus se mete nisso. Uma das declarações mais arrogantes e prepotentes que alguém pode dar é aquela que diz: não, porque eu sou assim mesmo, meu jeito é esse. Isso é o cúmulo da arrogância, irmãos. Eu estou dizendo, sabe o quê? Que eu sou assim mesmo. Eu estou dizendo: não, porque eu sou assim mesmo. Sabe o que é que eu estou dizendo? Que eu sou assim mesmo porque eu sou mais forte do que Deus. Porque nem Deus me muda, porque eu sou assim mesmo. Meu jeito é esse. Eu estou dizendo que o meu jeito de ser é mais forte do que a graça de Deus, do que a vontade de Deus, do que a orientação de Deus para mim. E quando eu entro por esse caminho, eu estou entrando pelo caminho do endurecimento. E a Bíblia diz que o homem que muitas vezes corrigido, o homem que muitas vezes exortado, o homem que muitas vezes dirigido pela voz dos céus, dizendo: deixe de reinar seu eu, o homem que muitas vezes é corrigido e não dar ouvido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Já viu que coisa terrível? Deus me corrigindo, e eu sem querer, dando coice, endurecendo o pescoço. Aí ele diz: não tem jeito não, larga a chibata, quebra. É a palavra quem diz que Deus vai me corrigindo, e quando eu endureço, ele diz que eu não recebo. Ele vai: não, escuta, não, mas meu filho, não. Desce aí, o machado para cima. E quebra mesmo. E desfaz mesmo. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. A humildade pode não ser a maior das virtudes, mas sem sombra de dúvidas, é a mais bela de todas as virtudes. É a humildade, irmãos. E a humildade é o caminho de Jesus de Nazaré. Ele disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. A beleza de Jesus é porque Ele é humilde. E sabe qual é o problema meu? É que eu não sou humilde. Você é humilde? Quem é humilde aí? Levanta a mão, vamos ver. Quem é humilde aí? Levanta a mão. Vocês já estão treinados, ninguém mais levanta. Porque já aprenderam
Mas todos nós, irmãos, fala a verdade, olha aqui. Todos nós nos achamos humildes. Eu sou tão humilde, eu sou tão... E não somos. O caminho do céu é o caminho da humildade. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você é só servo. Você é só pó, meu irmão. Nós não somos nada. Grande é o Senhor. Pastor, o que eu faço nas horas difíceis? Simples. A gente fica às vezes preocupado com o que os outros acham e fica querendo dar uma de... Não, deixa pensar o que quiser, meu amigo. Se humilha. Se humilha debaixo da potente mão de Deus. E Deus te exaltará. A seu tempo Deus vai mostrar a mão dele, mas se humilhe. Sabia que nós esquecemos desse caminho da humilhação. A gente ouve hoje um evangelho que a gente humilha os outros. Quem me viu passar na prova não me acha não. Vamos ver eu no palco, sei lá embaixo, lambendo os beijos, eu aqui, ó. Olha eu aqui. É o evangelho de hoje. É um evangelho que as músicas é para o nosso ego, é para o nosso eu, é para nos exaltar, é que nós somos o ouro de Ofir. Aí tem gente já andando aí, cheia de, parece ouro mesmo, cheia de brilhantina, e meu Deus, é o ouro de Ofir, eu sou especial. A morte de Jesus na cruz foi para mostrar como eu sou importante. Pelo contrário, meu amigo, é para mostrar o quão miserável é o nosso pecado. Jesus morreu porque nós somos odiosos e tediosos para Deus. Éramos por naturezas filhos da ira, miseráveis. E nós, irmãos, que habitamos num planeta que é uma minhoca diante dos outros planetas. Se você chegar ali a alguns quilômetros depois da Lua e olhar para a Terra, ela está depois do tamanho de um carocinho de feijão. E dentro desse carocinho de feijão está eu e você nos achando alguma coisa. Quer entrar no caminho? Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será abatido. Quando você olha, o que é que fez crentes caírem? Exaltação. Por que que aquele pastor Jim Swaggart caiu? Exaltação. Ele chegou numa cruzada no Maracanã e disse: a partir de hoje eu pude perceber que eu não posso parar, porque de fato Deus precisa de mim. Dizem que na Argentina, uma certa vez, uma criança veio orar por ele e ele se recusou a deixar a criança orar por ele, porque ele disse que não precisava receber oração de uma criança. Caiu em pecado de adultério e veio diante da igreja confessar. Foi perdoado, claro, o Senhor perdoou, mas o ministério dele nunca mais foi o mesmo. E ele disse: sabe o que? Caí e quem me derrubou foi a soberba. Eu achava que eu era importante demais e que Deus precisava de mim, que sem mim não existiria possibilidade de avivamento no mundo. Eu recusava crianças orarem por mim. Caiu, que a perna virou. Quando eu converso com pastores famosos que também tiveram problemas e eu vejo eles dizerem a mesma coisa, e caíram porque se ensoberbeceram, e a soberba engana o nosso coração, e nós precisamos fugir, irmãos, dessa soberba. Pastor, por que eu tenho dificuldade de pedir perdão? Vou lhe dizer agora: soberba. Pastor, por que eu tenho dificuldade de perdoar? Eu lhes digo agora: soberba. Pastor, por que eu tenho dificuldade de relacionar com uma pessoa que me causou algum problema? Soberba.
Por que é que quando eu erro dentro da minha casa com meu marido, eu nunca reconheço que estou errada? Soberba. Por que é que quando eu não vou com a cara de uma pessoa, eu me fecho e não me abro mais nunca? Soberba. Por que é que quando eu tenho algum comportamento agressivo ou intempestuoso e alguém diz, por que é que você não muda? Eu digo, porque eu nasci assim e eu vou ficar assim, Gabriela, eu sou desse jeito. Isso é o quê? Isso é soberba. Isso é soberba e você precisa abandonar hoje e ser humilde. Me diga uma coisa, Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra. Eu falei isso aqui e vou repetir. O sal é humilde. Você vai no supermercado, não acha a prateleira do sal, é uma luta para achar o sal. Sobe o preço do feijão, sobe o preço do arroz, sobe o preço da carne, mas o sal é o mesmo preço, tem 200 mil anos. Ele está na comida, ele dá sabor à comida, mas ele não aparece. Ninguém vê o sal. Mas quando o sal quer aparecer, aí sai gente com os olhos esbugalhados, arregalados, com os olhos vermelhos, dor de cabeça, a pressão sobe, dá derrame, lá vai a confusão. O que foi? Sal apareceu demais. Olhe para o seu irmão e diga, não precisa aparecer demais. Só precisa temperar. Tempere. Seja temperado. Aleluia. 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 Equilibrado. Seja humilde. Porque se você for humilde, Deus vai te honrar. Você acha que não existem pessoas mais preparadas do que os homens que Deus usou no passado? Não, existiam. Por que é que Deus usou eles? Aí tem gente que diz, mas Davi pecou adulto. Por que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele? Por uma só coisa, humildade. Davi era um homem segundo o coração de Deus só por causa da humildade. Davi era humilde. Não existiu na Bíblia um momento que Davi estivesse com arrogância, com prepotência, com raríssimas exceções. Ele sempre que chorava. Ele errava, ele se quebrantava. Ele caía no chão. Houve momentos que ele disse, Deus, tire a coroa, tire o trono, tire o que você quiser, mas não tires de mim o Espírito Santo. Você sabe qual era o problema de Saul? É que Saul era humilde, chegou no trono, mudou, se tornou soberbo, prepotente. E quando Deus quis tirar o trono dele, ele quis defender o trono à base de tudo. Ele vendeu a alma pelo trono, quis matar Davi, quis perseguir o rapaz, matou sacerdotes, fez um monte de coisa errada. Por quê? Porque estava apaixonado pelo trono. Aí Deus tira ele do trono e dá o trono para um rapaz que não queria trono, porque Davi nunca pediu trono, Davi nunca correu atrás de grandeza, nem de poder, não. Deus é que deu a Davi. Mas você sabe qual é a grande diferença? É que Saul amava o trono, mas Davi não amava o trono. Davi amava Deus, e quando ficou entre o trono e Deus, ele disse, eu prefiro Deus sem trono, do que trono sem Deus. Você pode aplaudir a Jesus esta noite? Aplauda. Este é o caminho, andai por ele. Primeiro, o caminho da renúncia. Segundo, o caminho é o caminho da humildade. Terceiro caminho, este é o caminho, andai por ele. É o caminho da santificação. Você pode dizer comigo, o caminho da santificação. A Bíblia diz que nós devemos andar como ele andou. Como ele andou? Andou fazendo bem. Andou amando. Andou ajudando, andou perdoando, andou sendo generoso, andou vencendo as tentações, andou renunciando os poderes, andou renunciando o pecado, andou vencendo tudo aquilo que era atrativo ao coração de qualquer um de nós que estamos aqui.
Jesus é o modelo de santidade. Foi por isso que o ladrão da cruz olhou para ele, olhou para o outro ladrão e disse: cale sua boca. Não temes a Deus estando debaixo de igual sentença? Nós na verdade estamos aqui porque merecemos estar, mas este aqui nenhum mal fez. Você já observou isso em Jesus? Nenhum mal fez. Irmão, você já imaginou o que é uma pessoa que viveu na terra e nunca fez nem nada de mal? Você sabe o que é uma pessoa que andou na terra e não sabe o que é pecado, nunca pecou? Isso é revolucionário, porque tudo que eu e você fizemos até hoje foi pecar. Há pecado em nossa santidade, há ódio em nosso amor, existe falsidade em nossas pseudas verdades, mas ele nunca pecou. E a razão pela qual eu posso buscar santificação é porque eu sou um santo causado. A santidade dele causou a possibilidade de eu também me santificar. Mas a minha santidade é causada pelo santo. O santo é que faz-me caminhar no caminho da santidade. Mas o caminho dele para chegar a ser santo como homem foi o caminho de vencer o pecado. E o meu caminho para me tornar uma pessoa que cresce em santidade é o caminho do arrependimento e do reconhecimento do pecado. Os puritanos diziam que todo bom santo é um bom pecador, porque não existe santidade para nós sem nós reconhecermos a nossa pecaminosidade. Irmãos, foi que houve com santidade na igreja, hein? Foi que houve com isso, irmãos, na igreja. Ninguém fala mais de santidade, ninguém fala mais sobre integridade, ninguém fala mais sobre vida santa, agir, irmão, linguajar santo. Irmãos, quem é que hoje não disse o nome feio hoje? Se você não disse, parabéns, mas eu disse hoje com raiva. Disse? Oxente, eu disse. Quem é que não disse aqui hoje? Eu fiquei com raiva, hoje foi meu dia, foi estressado. Estou aqui só de pé, irmãos. Quem é que não disse nome feio? A gente precisa mudar a nossa boca. Sou pastor, irmão, não sou ainda santo, não. Eu sou um pastor, um homem chamado por Deus para pastorear ovelhas, mas eu sou crente também. Eu vi um pastor chamado Jeremias do Couto. Jeremias do Couto. Chegar para a esposa dele. Olha o que esse pastor teve coragem de dizer. Ele chegou para a esposa dele e disse: minha filha, começou a chorar, me ajude, eu sou viciado em pornografia. Rapaz, o cara dizer um negócio desse para a esposa. E ele é famoso no Brasil, igreja presbiteriana. A esposa sorriu, abraçou ele e disse: meu filho, você está mais santo. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com medo hoje? Parece que não está vendo nada aqui dentro hoje. O negócio está ruim mesmo hoje, viu? Assim mesmo, tem dia que o negócio está ruim para o peão sofrer. Me diga uma coisa, o pastor estava mais santo ou não? Claro que sim, irmão. Claro que sim. Ele estava muito mais santo. E sabe o que ele disse? Que depois desse dia nunca mais caiu. Porque confessou, reconheceu. Quando você diz: pastor, eu preciso de libertação nessa área, eu olho para a mulher dos outros, está mais santo. Eu olho para os homens dos outros homens, os corpos dos homens, está mais santa. Eu tenho pensamentos sensuais, confesse, está mais santo. Quando você tem um sentimento: eu odeio fulano, não, está arrependido. Está arrependido não, meu irmão, bota para fora.
Porque sempre que você guarda qualquer coisa dentro de você, isso cresce como trevas. Mas quando você chega, se arrepende, confessa e deixa, você alcança misericórdia e fica mais santo. Porque o diabo, ele só consegue trabalhar com você enquanto o problema estiver escondido aí dentro. Mas quando você se abre, o sangue de Jesus já purifica de todo pecado. E aí eu vou crescendo em santidade. Olhe para o seu irmão e diga: sem santificação. Fale para ele, diga: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Tem que ter santidade no jeito de falar, de olhar, de pensar, de sentir, de se vestir. Porque tem lugar que você não pode pregar. A mulher vem, usa as pernas na frente de você e você fica... Oxe, pastor, e por que o senhor fica virando as costas? Porque eu sou homem também. Oxe. Irmão, a gente tem um monte de besteira, de fantasia. Não, oxe. Vamos falar sério, rapaz. O rapaz chegou para mim: pastor, meu Deus, o que foi, irmão? É porque eu abracei minha namorada e eu fiquei assim, coisado. Eu digo: oxe, glória a Deus, aleluia, meu irmão. Graças a Deus. Por quê, pastor? Eu digo que você é homem. Ô, glória. Quanto mais, irmãos, desbocado no sentido bom, resolvido, aberto, mais fácil você vencer. Quanto mais você transforma as coisas no eu sinto isso, mais o pecado cresce. Santidade começa com esse reconhecer. Eu preciso melhorar, eu preciso me santificar. Quando falar uma coisa errada, já logo joga misericórdia atrás. Hoje eu estava almoçando, tentando almoçar, e os meninos virando tudo de cabeça para baixo. E eu já estava desde 6 da manhã. Bárbara fazendo uns negócios de aniversário deles, e eu com ele. E eu não aguentei, irmãos, dei um grito. Mas na mesma hora, misericórdia, Jesus. Nós temos que reconhecer. Antes de pecar, para não pecar. E quando errar, voltar atrás. E dizer: Senhor, eu errei aqui nessa palavra, eu errei aqui nesse sentimento, eu errei aqui nesta atitude, me perdoa. E não deixar o sol se pôr debaixo daquilo, tirar aquilo antes que o sol se ponha, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E você sabe que, irmãos, o nosso maior problema em termos de santificação, olhe bem para cá, não é o problema com as drogas, isso não me tenta, não sei se tenta você, a mim não tenta mais não. Não é o problema com cigarro, com bebida, isso não me tenta mais não. Cachaça lá me tenta mais nada, forró, eu não sou lá tentado por forró. É festa, carnaval, eu não sou tentado por isso não. Agora, você sabe onde é que estão as nossas maiores tentações? Nas nossas relações, pelo menos comigo é. É com você também? Geralmente, irmãos, o que nos atrapalha no que a gente acha para se santificar, sempre tem uma outra pessoa no meio. Sempre tem, irmãos, o diabo fez de tudo para tirar Jó do sério, e Jó cantando, louvando. Quando os amigos chegaram, o que o diabo não conseguiu, os amigos conseguiram. Tiraram Jó do sério. Rapaz, amaldiçoou o dia que nasceu, eu queria morrer. Maldito o dia que eu nasci! E o diabo olhando, dizendo: mas olha aí, esses homens estão me ensinando. Sempre é o outro. E é por isso que Paulo, sabendo disso,
ou melhor, foi Pedro, foi João, o apóstolo, sabendo disso, ele disse assim: segui a paz com todos e a santificação. Sabe por que ele disse isso? Porque não pode haver santificação sem haver paz com os irmãos. Olhe para o seu irmão e pergunte: você tem paz com os irmãos? Você consegue cheirar todo mundo, abraçar todo mundo? É difícil, irmão. Complicado, né? Mas para entrar no céu tem que seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Ele olhou para Abraão e disse: Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. Pastor, e como é esse caminho? É um caminho, meu irmão. Olha, você já ouviu bem isso aqui? É um caminho. Não é você aceita Jesus, tira tudo. Aí o cara vai tirando tudo, vai ficando asséptico, vai tirando tudo. Mas lá na frente ele cansa. É um caminho. É você ir se olhando e vendo uma coisa que você não tinha visto uns dias atrás. Opa, olha o que é que está aqui, rapaz, eu não tinha nem notado. Eita, aqui, o que Deus me mostrou que tem em mim. Esse carrapicho aqui. Está entendendo? É você recebendo de Deus aí a orientação do que é que você tem que tirar na sua vida que ainda é profano, que ainda é pernicioso, que ainda é libertino, que ainda é errado. Porque às vezes, irmãos, existem pessoas que deixaram o pecado, mas ainda têm as saudades. Saudade é a palavra doce que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse o espinho cheirando a flor. Pessoas que deixam o pecado, mas ficam pensando nele. Quem nunca se viu mergulhando numa festa que você teve no passado, dançando aquele forró agarrado, e de repente o Espírito de Deus: ei, para de dançar, para a música, volta para cá. E você tem que mentalmente voltar. Rapaz, eu já estava dentro do forró dançando. Isso é um ótimo sinal. Santidade está aí. Quando você está lá e dá aquela lembrança, jovem, daquela namorada antiga que terminou o namoro. E você fica: detalhes tão pequenos de nós dois. Ei, solta ela, olha esse beijo aí, sai daí. Isso é um ótimo sinal. Porque quando nós não tínhamos o Espírito de Deus, a gente ia no pensamento até o fim. E ainda se lembrava dos mínimos detalhes. Mas agora o Espírito de Deus, quando vê que tu está indo na direção errada, ele diz: ei, o caminho é esse aqui, andai nele. Aleluia, aplauda Jesus de Nazaré. Este é o caminho, andai por ele. Em quarto lugar, é o caminho da oração. Quem quer vencer aqui, diga glória a Deus. Quer vencer, entra pelo caminho da oração, meu irmão. Se você quiser ser um crente vencedor, o caminho é o da oração.
Mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. O que está faltando nos dias de hoje, meus irmãos, não é títulos. Nós temos pastores, doutor em divindade. Nós temos irmãos apóstolos. Nós temos sacerdotes. Tem até qualquer dia desses vai aparecer querubim e serafim. Mas a unção não está no título. Eu sou presbítero. Eu sou diácono. Eu sou evangelista. Não, a unção não está nisso não. Deus não unge títulos. Deus unge pessoas. O que está prezando na igreja hoje em dia é vasos. Olha para o seu irmão e diga: tu é vaso. Me respeite, eu sou pastor. Igual o irmão, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, Pai Senhor. Eu digo: você é crente? Não, eu sou pastor. Puxa. Se Deus chegasse aqui, Ele não ia dizer quantos pastores, quantos doutores individuais. Não, Ele ia dizer quantos vasos. Porque Deus unge é vaso, Deus enche é vaso. Mas por que é que não há mais azeite, irmãos? Porque não há mais vida de oração. Irmãos, nós estamos relaxados na oração. Você já notou que às vezes quando você vai orar, na hora que você vai orar, o portão bate. E você se levanta, vai atender e não volta mais a orar. Você num dia de noite diz: amanhã vai ser o dia de consagração, eu vou orar e vou jejuar. No outro dia acontece você não ora. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se o Espírito de Deus lhe mostra, mas quando você para de orar, as coisas começam a piorar. Começa a piorar. A carne velha começa a crescer. Volta as tentações para lhe derrubar. Você começa a ficar mole. Vem para o culto, fica dormindo sem força, desanimado. Teve um músico que disse assim: se eu passar 5 dias sem tocar, ninguém vai notar. Mas se eu passar 1 mês sem tocar, quando eu for tocar, eu vou notar que não está bom. Se eu passar 2 meses, quem entende de música vai notar. Se eu passar 5 meses sem tocar, até as crianças vão notar que eu estou sem prática. A vida com Deus é assim. Se eu passar uns diazinhos sem orar, ninguém vai notar. Mas se eu demorar mais, eu vou sentir que está faltando. Mas se eu insistir, quem entende dos mantos vai entender. Mas se eu demorar mais, até o incrédulo que não está nem na carne, está nos ossos, vai notar. Então, minha gente, vamos orar. Olhe para o seu irmão e diga: vamos orar. Vamos retornar à oração, vamos tornar ao altar, porque o caminho para Deus tem que ser através da oração. Foi por isso que Paulo disse: orai sem cessar. Tudo que o diabo quer parar é sua vida de oração. Você sabe qual é a parte do nosso corpo que o diabo tem mais medo? A parte do corpo que o diabo tem mais medo é de seu joelho. E eu prefiro um joelho rasgado do que um coração cheio de amargura. O que estamos prezando é voltar para o altar. Quando você está orando que vem cantar aqui, dá para todo mundo sentir. Quando você está orando que vem pregar, dá para todo mundo perceber. Porque tem uma áurea diferente quando você começa a falar. A sua voz está diferente. Tudo que você faz é diferente. E sabe o que é isso? É a presença de Deus que você cultiva e tira e pega e recebe na oração. Escute, Deus dá unção. Mas unções precisam ser renovadas.
E a unção só pode ser renovada através da vida de oração. Escute, meu irmão, que você está me ouvindo. Tire a prova dos 9. Comece uma vida de oração. Eu te garanto que tudo vai ficar leve. Vai ficar leve. Pare de andar na reserva. Comece a encher o tanque hoje. É bom andar no carro, né? E quantas vezes a gente está dirigindo e tem raiva porque tem que parar no posto. Você, mas rapaz, tem que parar no posto. E às vezes eu vou parar no posto e o Uriel fica: dirige, papai, dirige. Eu tenho que botar gasolina. Não bota não. Ora, não bota não. Ore para o seu irmão e diga: para no posto, irmão. Agora, se tu for para o Ipiranga e for atrás de lá, tu se acaba com o negócio de Ipiranga. O posto é Jeová. Só saia de lá quando o tanque estiver cheio. Irmãos, sabe por que houve os grandes avivamentos? A resposta é simples: o povo orava. Sinceramente, irmãos, quando você senta, você ainda ora todos os dias pelo alimento? Quem faz isso? Amém. Às vezes eu não oro não, irmãos. Quando eu vou comer, eu me esqueço. Quando eu vou me lembrar da oração, eu já estou com meio quilo de arroz na boca. A gente é assim, irmão. Vai dormir, às vezes, vou orar agora antes de dormir. Aí curva, liga o ventilador e fica no quarto. Quando acorda é 3 da manhã, com os joelhos doendo, dormindo por cima do... Tem gente que dorme orando. Mas está menos ruim, né? Pelo menos dormiu nos braços do pai. Tinha um irmão chamado João Ventura, lá em Palmeirim, perto da minha cidade. Ele era um presbítero da igreja. E botaram ele para orar na vigília. Ele: Pai, ó Pai. E com um pedaço eu escutei: o microfone caiu com tudo. Aí ele levantou-se, pegou o microfone: eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é tremendo. Vamos orar, vamos. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar. Este é o caminho. Qual é o caminho, irmãos, que eu falei hoje? O primeiro, qual é? Quem lembra? Renúncia. Segundo caminho, qual é o caminho? Humildade. Terceiro caminho, qual é o caminho? Santidade. Quarto caminho, qual é o caminho? Oração. Quinto e último caminho. Sabe qual é o caminho? Perseverança. Não adianta começar, tem que perseverar. Irmãos, tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca. Não dá? Não tem vontade não? Nunca teve não? Pelo amor de Deus, eu tenho vontade demais já. Pegar o carro e sumir no mundo assim. Aparecer lá nos Estados Unidos, escondido numa cidade do Kansas. Sumir. Quem não tem vontade, irmão? Mas, ei, só vai entrar no céu quem perseverar. Quantas pessoas já não entraram aqui? Levantaram a mão. Disseram: eu vou. Mas não persevera.
Umas porque caiu entre as pedras, aí não tem raiz. Outras porque cai a semente, fica alegre, mas vem Satanás com besteira e confusão e tira a semente dela. O outro cai na terra, produz, vai crescendo de repente. Um emprego, aí redobra para hora mais, aí o emprego toma o dia todinho, aí quando está assim ficando bom o emprego e está liberado, aí constrói uma empresa, aí entra para dentro da empresa, aí diz, agora eu vou ter tempo, aí não tem tempo. E a Bíblia diz que as preocupações com as riquezas e as coisas deste mundo vai sufocando a mensagem e não deixa frutificar. Irmãos, isso está acontecendo na nossa cara todos os dias. Gente que não consegue frutificar porque os espinhos não deixam. Mas tem aquele que cai em boa terra e vai crescer. Lembra de José? Jacó disse, José é um ramo frutífero, e os seus ramos passam por cima dos muros. Passa por cima dos muros. Vamos orar? Deus não rejeita oração. Oração é a